Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-te, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desta terça-feira, em que celebramos a memória de São Martim, ela nos fala sobre a nossa obediência a Deus. E também fala que nós devemos servir a Deus sempre com humildade, na gratuidade, jamais esperando algo em troca. Na primeira leitura que nós ouvimos, o autor do livro da sabedoria vai nos dizer que um ser criado à imagem e semelhança de Deus, nós, não é algo descartável, não é algo passageiro, mas o autor vai dizer que nós fomos criados para a eternidade. Isso deve entrar na nossa mente, no nosso coração, porque isso significa que nós não devemos viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos que fazer por onde. Fomos criados para a imortalidade, para a eternidade. E por isso devemos agir conforme a nossa criação, como filhos de Deus. Deus que nos quer livres da morte. Não fomos criados para a morte, fomos criados para a eternidade. A morte é do diabo. A morte entra no mundo pela desobediência, pelo diabo. Nós não somos do diabo, nós não somos de Deus. Somos de Deus, e por isso devemos agir conforme a vontade de Deus. A morte, segundo o livro da sabedoria, ela é para os justos apenas uma passagem necessária para se chegar à glória eterna. Bonito isso. Dia de finados eu tive oportunidade de falar para as comunidades que para nós, cristãos, a morte é porta de entrada para a vida. A morte para nós cristãos não é o fim, castigo, não é destruição, mas é porta de entrada para a vida. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. A morte para nós tem sabor de vida. A morte é passagem necessária para se chegar à glória eterna. É isso que diz o autor do livro da sabedoria. E quem age com justiça neste mundo tem garantida a salvação. Por quê? Diz o autor: porque a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Só temos a ganhar quando buscamos servir com humildade e justiça. Embora o insensato não consiga discernir essas situações e busque enxergar a morte somente como desgraça,
São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte, porque tinha essa visão da morte como uma passagem necessária para a vida, porta de entrada para a vida. Mas os insensatos, aqueles que não creem, talvez vejam a morte como uma desgraça. E quantas vezes até nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que cremos na ressurreição, quantas vezes questionamos, né? Por que isso, por que daquilo? Por que os bons sofrem? Por que as pessoas boas merecem, ou melhor, passam por tantos sofrimentos? São questionamentos que a gente vive, né? E aí, nós temos que lembrar que em momento algum, Deus disse que os bons não iriam sofrer. Pelo contrário, muitas vezes os bons são aqueles que mais sofrem, pois a recompensa não é deste mundo. Olhando para Jesus, nós podemos ver o maior dos exemplos, sendo filho de Deus, infinitamente bom, manso e humilde de coração, tanto sofreu, perseguições, calúnias, a morte na cruz, e não tinha pecado. A morte pela qual todos nós passamos não é destruição, não é castigo, mas é passaporte para a imortalidade. Como tudo muda quando a gente entende a morte assim, né? Ninguém se desespera diante da morte. Sofre, chora, mas crê que ela é apenas passaporte para a eternidade. Sempre gosto de citar o exemplo de Maria de Nazaré aos pés da cruz, de pé, chorando, sofrendo, talvez até lamentando um pouco, mas estava de pé porque tinha fé e acreditava que a morte não era a palavra final. A palavra final é a ressurreição. Maria, com certeza, no coração entendeu que a morte é apenas a porta de entrada para a vida eterna. Nossa passagem por este mundo, e muitas vezes marcada por sofrimentos, ela deve ser vista como um tempo de purificação, onde vai dizer o autor, sofremos leves correções. O mais importante é agirmos com justiça, é buscar viver segundo a vontade de Deus. E quando fala que o justo, a vida do justo está nas mãos de Deus, não devemos entender somente justiça aqui no sentido jurídico da palavra, mas no sentido de aquele que busca ajustar a sua vida segundo o projeto de Deus. Como São José, que é conhecido como o justo, alguém que passou a vida buscando fazer a vontade de Deus, ajustar segundo o projeto de Deus. Então, o mais importante para nós é passarmos por esse mundo, agindo com justiça e servindo na gratuidade, sem interesses, sem segundas intenções. Por quê? Porque o justo brilhará como centelha no meio da palha, vai dizer o autor. É preciso, portanto, confiar, perseverar no amor de Deus, porque somente os que confiam compreenderão a verdade. Somente aqueles que permanecem no amor permanecerão junto dele. Olha que bonito. O autor do livro da sabedoria vai dizer isso. Os que confiam no Senhor compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele. Só permanece nele quem permanece no amor a ele e aos irmãos. E por fim, temos o evangelho de hoje, né? O evangelho fala do serviço a Deus manifestado no serviço aos irmãos, né? Porque não dá para dizer que servimos a Deus sem servir o próximo, é conversa fiada. Tem até uma canção que diz na igreja que a gente canta, né?
Quem diz que ama a Deus, melhor, João vai dizer isso numa de suas cartas. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu próximo a quem vê, é um mentiroso. Podemos aqui parafrasear João dizendo: quem diz que serve a Deus a quem não vê, mas não serve a seu irmão a quem vê, é um mentiroso, né? É um mentiroso. Então, hoje somos convidados a tomar consciência disso. Hoje o Evangelho fala disso, do serviço a Deus, refletido no serviço aos irmãos. A parábola de hoje, que é a parábola do servo inútil, ela tem como objetivo fazer o quê? Mostrar que a nossa prática religiosa não é mais que obrigação nossa. E não é algo que fazemos para obter vantagens ou visibilidade nesse mundo. Então isso é para a gente praticar a humildade, a gratuidade, né? Porque às vezes a gente vive a nossa experiência religiosa com segundas intenções, né? Sempre para obter vantagens, resultados, às vezes ter visibilidade. Então esse é o grande perigo. Como se esvaziar de tudo isso para que Deus seja o centro, para que Deus seja o único motivo de eu estar aqui, de servi-lo e de manifestar isso no serviço aos irmãos. Quem busca na igreja status, quem busca se aparecer, não entendeu nada do evangelho da salvação. E precisa de quê? De conversão. Assim nós vemos o quanto é importante servir sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem olhar a quem. Próximo domingo, próximo final de semana, vamos celebrar o Dia Mundial do Pobre. Pobre. Vocês são católicos, não? Domingo que vem é o Dia Mundial do Pobre. Dia do pobre, não é do jovem, não. Dia Mundial do Pobre. Quem criou foi Papa Francisco. Se eu não me engano, o 8º ou 9º ano já. Esse é o problema, a gente só quer rezar, não manifesta em gestos concretos a nossa oração. Isso é um perigo. É um perigo. Tem que saber, próximo final de semana. E o que o Papa Francisco sempre pede? Que cada paróquia, nesse dia, faça algum ato de caridade para com os mais necessitados. Não vamos resolver o problema da fome no mundo, da pobreza. Mas talvez a gente tenha a oportunidade de resolver um problema nosso. De sair do nosso egoísmo, que coloca em risco a nossa salvação. De sair do nosso individualismo e ir ao encontro dos irmãos. E quem diz que ama a Deus, quem diz que serve a Deus, mas não é capaz de servir o próximo, principalmente o próximo mais necessitado, vive uma fé mentirosa, uma religião fajuta e que pode questionar, porque não sei se vai te salvar. Quem busca na igreja status e visibilidade, não encontrou a proposta, não entendeu a proposta do Evangelho. Precisa se converter. Por isso nós vemos quanto é importante servir na igreja sem esperar nada em troca, apenas baseado na gratuidade. Fazer o bem sem olhar A quem? e como a nossa igreja faz. Pode reparar, nas diversas pastorais, grupos e movimentos da igreja que trabalham em benefício dos mais pobres, 90% dos assistidos não são católicos. São de outras igrejas, de outras religiões, ou não são de religião nenhuma. E nós atendemos, porque fazemos o bem sem olhar a Quem? sem esperar nada em troca. Porque quando nós agimos assim, estamos agindo no caminho melhor, estamos vivendo, agindo, estamos no caminho de Deus. Então, irmãos, para terminar, que Deus nos ajude sempre a sermos servos fiéis, contribuindo na comunidade sem esperar recompensas e reconhecimentos. Deus, que conhece o meu e o seu coração, que conhece as nossas intenções, pode ter certeza, Ele dará o que merecemos conforme os nossos procedimentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.